Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a hérnia inguinal nas crianças. Um tema que foi sugerido nos comentários, por isso é importante aí você se inscreve, curte, compartilha, deixa nos comentários aí experiências, dúvidas e até sugestões de novos vídeos, novos temas, porque isso ajuda a gente a disseminar essa informação para mais famílias. Bem, a hérnia, o termo hérnia se refere a deslocamento de uma estrutura anatômica que está no seu local de origem adequado para um local inadequado. Essa estrutura anatômica passa por algum canal, um orifício e vai para esse local inadequado. Na região inguinal, eu trouxe um manequim aqui, o que acontece é que a nossa parede abdominal, tanto toda na barriga, quanto na região inguinal, aqui, que é essa região aqui, ao lado, né, entre a coxa, a raiz da coxa e o início aqui da cintura, essa região aqui onde eu estou colocando o dedo, que é a região inguinal, de um lado e do outro. No menino e na menina, né, existe uma estrutura anatômica chamada processo vaginal, né, ou esse conduto peritônio vaginal. É um canalzinho que comunica a cavidade abdominal com a região externa, que é mais importante nos meninos. O menino, o testículo, vai passar por esse canalzinho, esse orifício, e ele sai da cavidade abdominal de dentro da barriga, e quando o menino nasce, próximo de o menino nascer, esse testículo vai descendo e passa justamente por esse orifício. E aí o testículo chega na bolsa escrotal, né, no saquinho do menino, que fica aqui fora da cavidade abdominal. Algumas vezes, esse conduto, esse canalzinho, pode ficar aberto, ou mesmo um canal lá em cima, né? No caso da hérnia direta, pode ficar aberto e víscera, uma gordura, líquido, conteúdo da cavidade abdominal passa por esse orifício. Vai passar por esse orifício e como é que se manifesta clinicamente? Com uma proeminência, uma protuberância. A hérnia inguinal, a mais comum, é a indireta, a chamada indireta, que essa protuberância acontece nos meninos com o aumento do volume do saco escrotal, né? O testículo, não é o testículo, na verdade é o saco, a pelinha que envolve o testículo, ela fica proeminente, cresce. Ou na menina, o grande lábio, que é aquela parte externa da vagina, bilateralmente, né? Os grandes lábios podem ficar proeminentes, protusos, né? No caso da hérnia indireta. Na hérnia direta, essa proeminência pode vir mais alta, aqui na região bilateral da hérnia, da parede inguinal, né? O mais comum é que a hérnia seja indireta, é a mais comum de todas. E os meninos são os mais acometidos. Chega a haver uma proporção de uma menina para 10 meninos acometidos com hérnia inguinal. Então, o menino é muito mais comum. Também é muito mais comum nos bebês que nascem prematuros, especialmente os bebês abaixo de 36 semanas. Quanto mais prematuro, maior a probabilidade de aparecimento de hérnias. É por isso que bebês que ficam na UTI neonatal, algumas vezes, antes de sair da UTI, são corrigidos cirurgicamente, que eu vou falar aí mais um pouco sobre o tratamento da hérnia. A hérnia inguinal tem uma outra peculiaridade também, na maior parte das vezes, em torno de 60% ou um pouco mais, né, 2/3 dos casos, são do lado direito, acontece do lado direito. E em 15% dos casos, pode ser até bilateral, dos dois lados. Tá? A hérnia, que é essa proeminência explicada aí, ela tem uma indicação cirúrgica. O tratamento da hérnia, seja indireta ou direta, ou seja a proeminência acontecendo lá no grandes lábios ou saco escrotal, ou na região inguinal, qualquer uma das duas, a hérnia inguinal é de tratamento cirúrgico. A indicação é o fechamento desse orifício, né, que eu citei lá no início do vídeo, para impedir essa passagem, a comunicação com a cavidade abdominal. Por que a gente deve operar? Porque há o chamado risco de encarceramento. Esse orifício, né, digamos que esse seja o buraquinho aqui que se comunica lá na cavidade abdominal, como eu citei. Uma víscera, por exemplo, uma alça intestinal, né, um pedaço do intestino pode passar
por esse orifício e habitualmente ele volta, tá? Mas essa alça intestinal pode passar e ficar presa, não conseguir voltar, ficar estrangulada. E esse é o risco, né? O estrangulamento, o encarceramento da hérnia. Isso é uma urgência cirúrgica, então essa criança tem que ser operada rapidamente, no caso de encarceramento, e corre o risco até de fazer uma isquemia, um sofrimento da alça intestinal, tendo que ressecar, tirar uma parte do intestino. Daí então por que a hérnia inguinal é uma indicação absoluta cirúrgica, né? Tão breve, mais cedo possível, deve ser feito tratamento cirúrgico. O cirurgião pediátrico é o profissional que faz habitualmente essa cirurgia, ou alguns urologistas podem fazer a cirurgia geral. Normalmente eu recomendo que seja um cirurgião pediátrico que vai trabalhar com crianças, tem mais experiência, e essa criança pode ser operada a partir de 1,8 kg na UTI que a gente trabalha. A criança já sai com essa cirurgia feita, assim que alcança 1,8 kg, esse prematuro já está bem, no caso de prematuros, ou até de bebês termos, a gente pode avaliar essa saída da maternidade já operados. Algumas vezes há uma inconveniência do agendamento cirúrgico, do momento do cirurgião estar ali disponível a agenda, então esses bebês podem ser liberados da maternidade e o mais precocemente essa cirurgia seja providenciada, agendada, por causa do risco de encarceramento que eu citei. É um procedimento extremamente simples, relativamente simples, né, para a cirurgia, e muitas vezes essa criança é admitida no sistema de day hospital, né? Ela entra e sai no mesmo dia. É feita cirurgia, ela nem fica internada, sai no mesmo dia. Ou algumas outras vezes pode ser optado aí por uma internação mais curta possível. Tá? É um procedimento simples, tem alguns riscos locais, isso aí o cirurgião pediátrico vai ter que explicar, porque isso é da competência desse profissional. Eu tento aqui fazer esclarecimentos breves, que eu acho que dá para ajudar vocês do que se trata, do como trata, enfim, o que discorrer aqui que um pediatra tem a habilidade de falar, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.